Olá, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos estudar hoje sobre a propriedade fiduciária, que é o ponto 1.4 da nossa apostila. A propriedade fiduciária ela não pode ser confundida com a alienação fiduciária em si, porque a alienação fiduciária em garantia ela é um dos instrumentos da Constituição do Segundo, ou seja, não é a mesma coisa. Como exemplo disso, nós temos a diferença entre o contrato de penhor e o penhor propriamente dito e o contrato de hipoteca com a hipoteca propriamente dito. O instrumento contratual, que é o contrato de penhor, que é o contrato de hipoteca, ele não se confunde com a garantia em si. Então, nós temos aqui essa divisão doutrinária sobre o que é cada coisa, o que é alienação fiduciária em garantia e o que é a propriedade fiduciária. A propriedade fiduciária ela é consequência da alienação em garantia. E essa alienação fiduciária em garantia ela é um contrato bilateral, ela que aproxima, portanto, essas duas partes, o credor fiduciário e o devedor fiduciante, e os direitos e obrigações que são mutuamente outorgados são relativos, eles operam efeitos somente entre eles. Já a propriedade fiduciária ela opera efeitos com o terceiro, ainda mais quando ele está registrada ali no cartório, porque ali impede de que terceiros aleguem ausência de conhecimento dessa propriedade fiduciária. Além disso, a disciplina desse instituto está nos direitos e obrigações. Já essa propriedade fiduciária ela é espécie de direito real em garantia, diferente da alienação em garantia fiduciária, que lá ela é tratada como um direito obrigacional. Aqui nós temos um direito real de garantia, que ele possui mais força, e o proprietário fiduciário e o possuidor fiduciante, eles têm perante terceiros direitos absolutos derivados do domínio ou da posse, e essa sua disciplina vai ser através do direito das coisas. E a principal diferença, o principal benefício da propriedade fiduciária ser intitulado como um direito real de garantia é que a garantia ela fica vinculada à coisa, ou seja, mesmo que aquela coisa seja vendida, o credor ele tem direito de reivindicar a coisa, porque está diretamente ligado àquela coisa que foi dada em garantia. Além disso, a propriedade fiduciária ela é uma espécie de propriedade resolúvel e ela sempre está adstrita ali a uma condição futura, a perda de sua eficácia. Ou seja, a propriedade fiduciária você vai ter uma propriedade resolúvel, nós já estudamos isso nos capítulos anteriores, em que a propriedade ela era desmembrada com base numa condição ou termo futuro. Ou seja, o credor ele seria proprietário resolúvel, proprietário fiduciário, até que uma condição fosse implementada, e já o devedor ele também seria proprietário, só que a sua propriedade estaria limitada e seria uma propriedade resolúvel, porque ele poderia perder aquela propriedade no caso de não adimplir o contrato. Como eu falei, eles se inserem no rol dos direitos reais, que são constantes no artigo 1225 do Código Civil, e ele se presta a garantia do adimplemento de uma dívida, pressupondo a existência de um credor fiduciário e um devedor fiduciante. E, além disso, a finalidade da propriedade fiduciária ela é viabilizar a transmissão da propriedade como meio de proteger mais eficazmente o crédito, não só mediante rápida recomoção das situações de mora, como também para afastar concorrência de créditos preferenciais. O principal benefício da propriedade fiduciária é esse fato, afastar concorrência de créditos preferenciais. Porque o que acontecia antigamente? Quando você vendia um imóvel e gravava ele com uma hipoteca para garantir a dívida, se o devedor ele viesse à falência ou viesse a se tornar insolvente, você, credor daquele crédito, você teria que concorrer com outros créditos, que existem vários outros créditos preferenciais. Ou seja, quando você tem um devedor, você vai cobrar uma dívida de alguém que faliu ou que se tornou insolvente, você vai ter que concorrer com débitos trabalhistas, com débitos tributários, entre outros débitos que possuem preferência. Primeiro você tem que pagar os débitos tributários e trabalhistas, depois você vai pagar os outros tipos de débitos. Então isso trazia um sério desconforto e um sério risco para o crédito que era garantido por outras formas de garantia. Então a alienação fiduciária, como a propriedade fiduciária, ela permite a transmissão da propriedade para o credor, aquele imóvel é do credor. Então, o devedor ele não possui o domínio, ele não possui
o poder de vender aquela coisa, nem de gravar, onerar com outras garantias, entre outras coisas. Isso facilita essa satisfação do crédito e ele evita também essa concorrência com outros créditos preferenciais. Além disso, essa propriedade fiduciária ela é tratada como uma propriedade limitada, tanto para o fiduciante quanto para o fiduciário, ou seja, ambos têm uma limitação no exercício dessa propriedade. O proprietário fiduciário ele não pode exercer plenamente a sua propriedade e o fiduciante, tanto fiduciário, devedor e credor, eles não podem exercer a propriedade em sua plenitude. E essa limitação ela vai perdurar até que haja a conclusão, a realização dessa condição que foi definida, que seria o integral pagamento ou inadimplemento, e até o advento de determinado prazo. Ou seja, você pode gravar ali um certo prazo também, que se não houver pagamento até determinado prazo, também haverá a resolução dessa propriedade. Nesse caso, além disso, o alienante ele vai ficar investido num direito expectativo, ou seja, que vai corresponder ao direito de recuperar automaticamente a propriedade plena desse imóvel, uma vez verificada essa condição resolutiva, que nós já falamos em outra aula, sobre as condições resolutivas, sobre os termos, entre outras coisas. E além disso, essa condição resolutiva ela vai constituir a própria causa da transmissão subordinada, ou seja, é a dívida que está sendo garantida ali por aquela propriedade fiduciária. E ali, depois que for verificada essa condição resolutiva, o credor, o alienante, vai estar autorizado a praticar os atos conservatórios do seu direito eventual. Além disso, com o registro da propriedade fiduciária, no caso dos bens imóveis, vai haver o desdobramento da posse. O credor fiduciário vai ter a posse indireta da coisa, enquanto o devedor fiduciante vai ter a posse direta. Ele vai exercer diretamente a posse desse imóvel. E além disso, esse desdobramento da posse vai ser consequência da transferência da propriedade fiduciária do bem ao credor. Isso que a coisa vai se conservar no poder imediato desse devedor fiduciante e ele vai poder usar e gozar do bem segundo a sua destinação, só que também ele vai ficar responsável por eventual perda ou pela destruição ou deterioração desse bem. Então, enquanto esse imóvel estiver garantido através de uma alienação fiduciária, o devedor ele tem que garantir ali que aquele bem não se deteriore, ou que aquele bem não se perca, sob pena de responder legalmente por isso. Pessoal, obrigado pela atenção na aula de hoje, espero vocês nas próximas aulas. Obrigado.